graça e paz, boa noite, como estão? Eu estou aqui morrendo de saudade de vocês. Meu desejo, meu irmão, é poder estarmos juntinhos hoje, mas ainda não é um momento propício, mas está mais próximo do que nós imaginamos. O decreto municipal já liberou as igrejas, como os irmãos sabem, algumas igrejas já voltaram, né? A gente preferiu, né? Nós decidimos voltarmos aos nossos cultos, a cultuar a nossa igreja, a partir do primeiro domingo de julho, né? Porque dá mais tempo da gente preparar. Nós ganhamos também mais 15 dias para ver como é que vai reagir essa infecção na nossa região, já que o número de casos estão aumentando. Então nada melhor do que a gente se prevenir, né? Vamos pensar, vamos prevenir, porque o mais importante é a saúde dos irmãos, é a vida dos meus irmãos. Minha preocupação maior é essa, né? E Deus tem cuidado de cada um de nós, e nós devemos fazer também a nossa parte. Então nós vamos preparar alguns protocolos que o decreto ele exige das igrejas. Já estamos preparando alguns. Eu gostaria de contar com a compreensão, cooperação dos irmãos, para a gente completar esse protocolo e voltarmos no primeiro domingo de julho, se assim for a vontade do nosso Deus, que eu tenho certeza que é. E vai ser uma bênção. Meus irmãos, hoje eu gostaria de meditar e de convidá-los para meditarmos juntos na palavra do Senhor, no livro de Abacuque. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque fica antes de Sofonia e depois de Naum, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, omita, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, e me faz andar nas minhas alturas, ou me faz andar em lugares altos. Tem até um louvor que retrata muito bem essa realidade, que diz assim: Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das decepções, acima desse mundo, acima das desilusões, mais alto, mais alto. Glória a Deus. Só o Senhor pode fazer aquilo que eu e meus irmãos não podemos fazer. Ele nos faz andar realmente em lugares altos. Como vai a tua família? Como vai a tua vida? Como vai a tua casa? Meus amados irmãos, ainda que a nossa vida não esteja como nós queríamos que estivesse, ainda que a nossa vida não esteja um mar de rosas, que muitas vezes não está, jamais poderemos pensar em desistir de viver, porque nós servimos a um Deus que é transformador, é um Deus que transforma vidas, tem transformado, tem mudado, tem reconstruído vidas, tem restituído sonhos, tem colocado tudo aquilo que está fora do lugar, no lugar. Ainda que o nosso relacionamento familiar não esteja bom, não é motivo para desistir da nossa família.
ainda que a nossa fé esteja, não esteja firme, mesmo assim, não é motivo para desistirmos do nosso Deus. Mesmo que a nossa fé esteja abalada, jamais desista do Senhor, porque o Senhor, ele jamais desistiu e jamais desistirá de você. Nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus supremo, é um Deus criador de todas as coisas. O profeta Abacuque foi um dos 12 profetas menores. Existiam 12 profetas menores. O profeta Abacuque era um deles. Quando fala de profetas menores, não quer dizer, meus amados, que o profeta era pequeno, era de pequena estatura, não. Ele tinha ele produziu poucas literaturas, poucos escritos daqueles profetas menores. Por isso que chama de profetas menores. Os profetas maiores são aqueles que escreveram mais, tiveram mais literatura. Então essa diferença distingue, faz diferença entre os profetas menores e os profetas maiores. Abacuque viveu nos dias da invasão babilônica a Jerusalém. E esse livro de Abacuque, esse pequeno livro, que tem uma grande importância na nossa vida, fala de uma maneira tremenda, traz a atualidade nossa, como se estivesse falando dos nossos dias. Ele trata justamente do sofrimento do Filho de Deus, do sofrimento do crente no mundo, do sofrimento do crente nos dias atuais, no dia mau que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia. Naquela época lá, aquele povo vivia uma situação terrível. E o profeta Abacuque, ele conclama aquele povo, ele chama aquele povo a permanecer firme no Senhor, firme na sua fé no Senhor. Ele conclama aquele povo para que aquele povo tenha uma fé inabalável no Senhor. Capítulo 2 de Abacuque, versículo 4, vai dizer: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Abacuque, ele conclama aquele povo para permanecer firme no Senhor, que com certeza, com confiança, com firmeza de fé no Senhor, o Senhor daria vitória àquele povo, independente de circunstância, independente do que aquele povo viesse a sofrer, viesse a passar, independente de que como a vida daquele povo estivesse. Aquele povo, o profeta Abacuque estava dizendo: não desista da sua vida, não desista da sua família, a situação vai melhorar, confie no Senhor. O crente, nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós não servimos a um Deus que nós podemos pegar, nós servimos a um Deus que nós podemos sentir, nós servimos a um Deus que Ele habita dentro de mim e dentro de você, um Deus todo-poderoso. Que possamos fazer também como Abacuque, aquela oração maravilhosa, e que possamos também declarar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e ter certeza que aquilo que nós vier a passar, Deus, Ele pode mudar tudo em nossas vidas. Você crê nisso? Que sua vida pode mudar para melhor? Primeiro ponto dessa mensagem, preste atenção, que está lá em Abacuque 3,17, que nós lemos, é a parte A, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça. Meus amados, a figueira é uma árvore, uma árvore frutífera, que ela produz figo. Por isso que chamamos de figueira. Ainda que a figueira não floresça. Interessante que a figueira foi utilizada por Jesus para falar justamente da esterilidade espiritual do povo.
para falar da falta de fé do povo. Se a gente for lá para Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 18 e 19, a gente vai ver que esse capítulo 21 e versículo 18 e 19 vai tratar justamente quando Jesus vai falar da figueira estéril, né? E a gente vê que Jesus ele está voltando da cidade e ele sente fome. Ele estava 100% homem, ele sentiu fome, ele vai buscar o fruto daquela videira, o figo, para se alimentar. E quando chega lá, aquela figueira estava na beira do caminho, plantada. Ela estava viçosa, estava cheia de folha, estava verde, estava alimentada, mas ela não tinha frutos. E Jesus se decepciona, Jesus falou assim, olha, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Jesus fala para ela, nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasça fruto de você. Aquela figueira, imediatamente ela secou. Se a gente for ver mais na frente, no livro de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 8, a gente vê Jesus também proferindo uma parábola da figueira estéril. E dessa vez ele conta uma história. Ele disse que certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha. Olha só, a figueira plantada numa vinha, a vinha bem produtiva, ela também poderia produzir. Aí depois de um tempo, o dono daquela figueira volta para buscar figos, buscar o fruto. E quando chega lá, aquela figueira não tinha dado fruto nenhum. E aquela figueira já tinha 3 anos plantada sem dar fruto. Ao dono da vinha falou, corta essa vinha, corta essa figueira que ela só está tomando espaço aqui. E aí o vinhateiro intercedeu para aquela figueira e teve a oportunidade, ficou mais um tempo lá, para ver se daria fruto. Meus amados, a figueira simboliza a minha e a sua vida espiritual, que precisa estar viva. A nossa fé, a nossa vida espiritual, ela precisa não só estar viva, mas precisa estar produzindo fruto a todo tempo, sob pena de secarmos, de morrermos, de sermos arrancados da terra. Por isso que Jesus, ele traz esse exemplo, ele utiliza essa figura da figueira justamente para mostrar a Abacuque que aquele povo estava como aquela figueira estéril, ou seja, aquele povo estava ali, mas estava estéril, não estava produzindo nada, não tinha fé. A sua vida espiritual estava destruída, porque eles viviam pelo que viam. Em Abacuque 2,4, que nós lemos, diz que o justo viverá, por quê? Pela fé. Nós não devemos viver pelas circunstâncias que nos arrodeiam, não. Nós temos que andar, nós temos que viver pela fé no Senhor, que nos criou, independente de circunstância, independente de situação. O profeta Abacuque, mesmo vendo a falta de fé daquele povo, ele não perdeu a esperança que Deus poderia transformar aqueles corações. Deus poderia aumentar a fé daquele povo. Só Ele nos faz andar em lugares altos. Só Ele chama a existência aquilo que não existe. Como vai a sua produção de fruto, meu irmão? Como vai a sua produção de fruto para Jesus? Como vai a tua fé em Cristo? Tu está firme na rocha? Tu está firme no Senhor? Independente do que está acontecendo à sua volta, independente do que está acontecendo na tua casa, independente do que está acontecendo no Brasil, no mundo, a tua fé está firme no Senhor? Tu tem produzido fruto para o Senhor? Se tu tem produzido fruto para o Senhor, se a tua fé está firme, continua firme no Senhor. Mas se por acaso tua fé está fraca, a tua fé se abalou, não se preocupe. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança, meu irmão. Clama ao Senhor. Tem gente que fala assim, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque eu não tenho fé. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou que a nossa fé, se tivéssemos fé, no tamanho de um grão de mostarda,
nós daríamos ordem ao monte, o monte se transportaria naquele lugar. Quanto tamanho é o poder da nossa fé. Segundo ponto, ainda que falhe o produto da oliveira, olha o que eu vou dizer, ainda que a colheita da oliveira decepcione, omita, ou não dê certo, ou se perca, ainda que falhe o produto da oliveira, ainda que não tenha azeitona, o produto da oliveira, veja bem, a oliveira era nativa da Palestina, muito comum ali quando o povo de Israel entrou para tomar posse da terra prometida. Quando o povo, está lá em Deuteronômio 6,11, quando o povo chegou para tomar posse da terra prometida, liderada por Josué, o povo já encontrou aquelas plantações de oliveira que eles não plantaram. Deus é tão bom. O fruto da oliveira é justamente a azeitona. Você sabia disso? É de onde se produz o azeite, que serve para unção, entre outras utilidades. Um fato curioso é que a oliveira meus irmãos, uma das árvores capaz de atingir séculos de vida. A oliveira, ela tem uma longevidade, eu acho que é até maior do que o cedro do Líbano. A oliveira, ela vive séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Ela tem essa longevidade. E outra coisa, curiosidade, ela não fica doente. Muitas plantas ficam doentes, morrem, seca, ela não, a oliveira não. E eu posso até profetizar para a sua vida, para a minha vida, a longevidade da oliveira. A oliveira vive século do século, sem ficar doente. E se nós formos parar para analisar, o ser humano, nós já nascemos espiritualmente doente. A oliveira, ela vive século dos séculos, ela tem uma longevidade, ela tem uma saúde tremenda. Daí a associação dela com a cura, com a saúde, com a longevidade. Daí a gente vê de onde sai a unção com óleo. Porque o doente, quando está enfermo, o enfermo, quando ele está ali no seu leito de dor, nós costumamos ungir com óleo, justamente porque a ideia daquela planta, ela não pegar uma doença, aí traz a ideia de saúde. Justamente por isso que nós usamos a unção com óleo, porque a oliveira, a azeitona, o pé que produz azeitona, justamente ele tem uma longevidade, ele não morre assim, e o significado dele é saúde, por isso que nós ungimos. E pedimos para que Deus cure através daquele óleo, daquele azeite extraído da oliveira, que muitas vezes aquele azeite ele não tem poder curador. O que cura é a nossa fé. Por isso que Abacuque também volta a dizer lá no capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Se você estiver doente, se você estiver enfermo nesse momento, se você estiver com alguma enfermidade no seu corpo, no seu físico, se você tiver alguém doente, coloca a tua fé em ação, porque eu tenho certeza que ele vai ser curado. Olha o que diz o Salmo 103. O Salmo 103 é um salmo muito interessante. Olha o que diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a mocidade se renova como a da águia. É ele que cura todas as nossas enfermidades. É o Senhor, é Deus, é o nosso Deus Todo-Poderoso que cura todas as nossas enfermidades. Se você nesse momento está passando uma situação de enfermidade, receba a cura do Senhor. Exerça a sua fé.
Não sei onde é a sua situação, não sei onde é a sua doença, não sei onde é a sua enfermidade, se você tiver. Não sei se você tem parente enfermo, infectado com esse vírus terrível. Mas se tiver, meu irmão, coloca a tua fé em ação, pede ao Senhor que em nome do Senhor Jesus, Ele vai curar. Porque a promessa do Senhor no Salmo 103, Ele cura todas as suas enfermidades e também iniquidade. Só nós orarmos, pedimos ao Senhor para que Ele possa, assim, nos curar de uma maneira tremenda e milagrosa. Terceiro ponto, ainda que nos currais não haja um gado. Continuamos no versículo que nós lemos, 17, ainda que nos currais não hajam gado. Né? Vou ler completo aqui para os irmãos entenderem. O que nós lemos antes no ponto 2, ainda que a colheita da oliveira me decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Irmãos queridos, interessante, com a invasão do exército babilônico, um exército perverso, a Jerusalém, toda a criação de animais, os bois que tinham no curral ali, as ovelhas do aprisco, foram todas levadas, foram roubadas. Né? Eles levaram como despojo. E o povo de Deus ficou em completa miséria, porque não tinha mais o que se alimentar. Não havia mais gado no campo, não havia ovelha no aprisco, a oliveira não produzia mais a azeitona para eles vender, para eles se alimentar. Estava em plena miséria, estavam passando dificuldade, estavam numa circunstância, meus irmãos, de extrema pobreza, passando fome. Não estavam mais passando privações. Eu imagino naquele momento ali as criancinhas pedindo mamãe, papai, o leite, mingau, e não tinha. Imagine que miséria aquele povo estava sofrendo, imagine que situação desesperadora. E Abacuque se levanta e começa a clamar aquele povo: olha, vamos ter fé no Senhor, vamos ter esperança no Senhor, vamos ter tudo isso, porque vamos nos alegrar, porque Deus pode fazer isso e muito mais. Ele pode nos fazer andar em lugares altos, Ele pode nos fazer voltar a andar nas minhas alturas. Quando Ele fala andar nas minhas alturas, voltar a andar nas minhas alturas, é que Ele está falando da restauração de Israel. Queriam voltar, ia ficar um tempo cativo, voltariam e voltariam também a fazer como faziam antes. Tinham muitas montanhas, então quando Ele fala andar com a coça nas alturas, é justamente porque a coça tem aquele pé preparado para andar naquelas montanhas, no pico das montanhas, sem cair, sem se machucar. Ele estava dizendo justamente que Deus ia voltar a fazer isso com o povo dele. Ter uma vida tranquila, ter uma vida abençoada, ter uma vida feliz, apesar de um momento não mostrar isso. Mas o justo, ele viverá pela fé. Nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. O profeta Abacuque, ele convida o povo a continuar crendo no Senhor, ainda que não houvesse nada disso, ainda que não houvesse alimento, ainda que não houvesse gado nos currais ali, ainda que não houvesse ali o alimento, mesmo em meio àquele sofrimento, o profeta, ele declara na sua oração, dizendo: nada faria abandonar Deus. Ainda que viessem os problemas, todavia, ele se alegraria no Senhor. Versículo 18. Ainda que não houvesse mais gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, Ele nos dá os meus pés, a ligeireza das costas, me faz andar nas minhas alturas. Meus irmãos, que coisa tremenda. Diante dessa situação que aquele povo viveu, Abacuque se levanta como profeta,
como boca do Senhor, e conclama em voz alta, pela fé, aquele povo. Pai, que continuassem, não desanimassem, não desistissem de viver, porque Deus poderia restituir tudo aquilo que aquele povo estava perdendo, como restituiu. E ele diz assim, olha, vamos nos alegrar. Ainda assim eu me alegro no Senhor. Será que você, meu irmão, diante da situação que você está vivendo nesses dias, você pode fazer como Abacuque? Você pode dizer como Abacuque que mesmo com a situação que você está vivendo, você pode dizer que você se alegra no Senhor? Você se exalta no Deus da sua salvação? Que coisa tremenda! O nosso Deus é um Deus tremendo, digno de toda honra, todo louvor, toda exaltação. Não desista de viver. Não desista do seu sonho. Continue crendo no Senhor. Continue confiando no Senhor. Se você estiver enfermo, louve. Se estiver passando dificuldade, louve. Se estiver com a despensa vazia, louve. Se estiver infectado com esse vírus, louve. Que o Senhor vai entrar com uma cura milagrosa na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que aplique essa palavra em nossos corações. Os irmãos possam compartilhar essa mensagem do Senhor com outras pessoas. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que a palavra não foi para nós, mas se nós ouvirmos a mensagem, se tocou em nosso coração, justamente foi para nós, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual. E quem sabe do seu lado, quem sabe da sua vizinhança, quem sabe um dos seus parentes, não está precisando também de uma palavra de ânimo como essa, de se levantar, de acreditar mais uma vez, de aumentar sua fé. E essa palavra é uma palavra de renovo, palavra de esperança. Em meio a tanta desesperança, essa palavra veio para trazer ânimo para nós, para renovar a nossa esperança, a nossa fé no Senhor. O justo viverá pela fé. Nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Que o Senhor aplique no seu coração essa palavra. Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvo mais uma vez pela tua palavra, Pai, direcionada, Pai, a nossas vidas. Muito obrigado por essa oportuna palavra, Pai, né, nesse momento, Pai, que essa palavra possa fazer morada, fazer guarita em meu coração, no coração, Pai, das pessoas que me ouvem, dos meus irmãos, dos meus amigos, Pai, das pessoas que vão ter acesso a essa mensagem, Pai, que as pessoas ouvirem essa mensagem, Pai, estiver passando dificuldade, estiver passando uma situação como aquele povo estava passando, uma situação, Pai, de miséria, uma situação, Pai, de enfermidade, uma situação, Pai, que traga sofrimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, ela entre, Pai, como uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança em meio, Pai, ao mundo desesperançado, aqueles, Pai, que estão enfermos, Pai, em nome do Senhor Jesus, cura em nome do Senhor, que a tua boa mão, que o teu bálsamo, Pai, alcance todos os enfermos, Pai, os parentes dos meus irmãos, aqueles que meus irmãos têm orado, aqueles que estão no leito de hospital infectados com esse coronavírus, aqueles que estão na linha de frente, protege cada um deles, Pai, que a tua mão, que o teu nome seja, Pai, glorificado nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essa mensagem nessa noite. Fica com cada um de meus irmãos. Dá uma noite, Pai, tranquila, sono reparador. Pai, e nos dá, Pai, dias, semanas melhores, Pai. Continua nos abençoando. É o desejo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, fica com Deus. Forte abraço e até a próxima.